Olá, meus amigos. Assim como combinado, hoje trataremos do enunciado 79 da primeira jornada de Direito Processual Civil. Esse enunciado é bastante interessante, nós já vamos conhecer o seu texto, mas é um enunciado que busca simplesmente elucidar eventual dúvida. Na verdade, aquilo que prevê o enunciado é bastante relevante porque mostra a sistemática que se deve trazer e que se deve realizar. Evidentemente, essa sistemática é uma sistemática lógica, mas que poderia não ser, por exemplo, seguida pelos tribunais, e principalmente pelo STJ. Vejamos então o enunciado 79. Ele diz o seguinte: na hipótese do artigo 1032, nós já vamos chegar a ele, do CPC, cabe ao relator, após possibilitar que o recorrente adite seu recurso para a inclusão de preliminar sustentando a existência de repercussão geral, oportunizar ao recorrido que igualmente adite as suas contrarrazões para sustentar a inexistência da repercussão. Antes de falar um pouquinho do dispositivo 1032, para entendermos a situação, aqui na verdade nós estamos tratando de um caso em que a parte interpõe um recurso especial, imaginando ser esse o recurso cabível porque haveria supostamente uma infração, por exemplo, uma violação à lei infraconstitucional. Todavia, no STJ, o relator entende que, na verdade, é caso de recurso extraordinário, por perceber ou localizar uma eventual afronta, por exemplo, ao texto da Constituição. Se isso vier a acontecer, a lógica do sistema, nós vamos já ver o artigo 1032, determina que, na verdade, se faça ao aditamento do recurso especial para que ele possa, lá no Supremo, ser observado como extraordinário, para tanto, fazendo o recorrente a comprovação da repercussão geral preliminarmente. A lógica do sistema é exatamente essa. O dispositivo, nós vamos ver, todavia, silencia em relação à posição processual do recorrido. E é por isso que o enunciado ganha sentido. Veja comigo, por favor, o artigo 1032. Olha que interessante o que ele diz. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá, não é poderá, é dever, portanto, deverá conceder o prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. O parágrafo único de seu lado diz o seguinte: cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. Fechando a compreensão aqui, o artigo e o seu parágrafo não falam da figura do recorrido, só falam da figura do recorrente, que ele então adita o recurso especial para incluir ali a repercussão geral e para incluir ali o confronto ao texto constitucional que está sendo violado. Depois disso, determina o parágrafo único que o relator remete ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do recurso. Alguns chamam esse fenômeno de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outros tão somente rechaçam tal situação e afirmam que é uma mera observação de um sistema que agora visa a decisão de mérito efetiva. Muito bem. Agora aqui ficou então a dúvida. A dúvida do dispositivo era essa: como fica a figura do recorrido? Como fica o contraditório? E é exatamente nesse sentido que o enunciado então ganha sentido. Porque o enunciado diz o quê? Nas hipóteses, ou na hipótese do 1032, que é o que nós acabamos de falar, cabe ao relator, após possibilitar ao recorrente que adite o seu recurso para a inclusão de preliminar sustentando a existência de repercussão geral, oportunizar ao recorrido que de igual modo, ou igualmente, adite as suas contrarrazões para demonstrar a inexistência da tal repercussão geral. E esse fenômeno é tão interessante que já foi julgado, inclusive, não julgado, mas já foi aplicado o dispositivo e inclusive aplicado o enunciado que nós estamos tratando aqui, recentemente em um julgado, em um caso, no recurso especial 1.632.377 de Minas Gerais. O relator, ministro Roger Fernandes. Lá sabe o que o ministro disse? Exatamente aplicando o enunciado. Ele diz o seguinte, em um despacho: visto, etc.,
Considerando o princípio do contraditório e o enunciado 79, portanto esse que nós estamos estudando, da primeira jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, ele cita o enunciado, ele diz o seguinte: antes da remessa do feito ao excelso Supremo Tribunal Federal, dê-se vista a recorrida para, querendo, contrarrazoar os fundamentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais nas folhas tais. Exatamente, para então aplicar aqui a possibilidade de o Estado de Minas Gerais, nesse caso aqui do recurso respectivo, fazer o combate à tão alegada repercussão geral. E aí, efetivamente, possibilitar, depois disso, a remessa para o Supremo Tribunal Federal. Veja então que o enunciado não só ganha sentido porque supre uma lacuna, lógica evidente, mas supre uma lacuna, e inclusive já está sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça. De modo que realmente é um precedente que merece a nossa consideração e muito importante. Um grande abraço e até a próxima.